Vem com a gente então, agora é o momento. Você vai ter a oportunidade de entrar nesse universo, poder entender um pouco mais, tirar muitas vezes suas dúvidas, mistificações e às vezes até polêmicas que as pessoas colocam por aí. Você vai sentir essa energia, vai ter a oportunidade de ter uma vivência como um visitante, claro. Sejam muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui então com o Flávio Cruz. Nós vamos começar o episódio de hoje. Nós estamos junto com ele e a gente está indo em direção ao templo maçônico para que você possa ter uma vivência mais aprofundada. E ele está por aqui, né, para poder dar esse suporte. Ele já veio 2 vezes no podcast. Muitas pessoas escreveram, tinham várias curiosidades. Tudo que a gente vai passar aqui é justamente o que as pessoas que não estão inseridas no contexto maçônico podem ver. A loja vai estar aberta para como se fosse uma visitação, né? É um aspecto que muitas pessoas já tiveram a oportunidade, mas outras pessoas não. Então, estamos aqui com o Flávio para mostrar tudo o que é possível para uma pessoa que não é parte do seio maçônico, né, Flávio? É isso aí. A gente vai tentar aí desmistificar muitas coisas que o pessoal visualiza e fala sobre maçonaria. Vamos ver se a gente consegue ajudar e a esclarecer muitas dessas coisas, né? A maçonaria, ela é uma instituição filosófica, filantrópica e progressista. Essa é a ideia da maçonaria como as bases, né? A base é a liberdade, fraternidade e igualdade. Então, dentro dessas bases da maçonaria, a gente tem aí a instituição maçônica. E essa instituição maçônica, na realidade, é uma escola de homens. Basicamente, uma escola de homens. O que a gente vem aqui é estudar nós mesmos, nossas qualidades, corrigir os nossos erros. Então, vamos tentar passar alguma coisa aqui que é possível passar para vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos chegando lá. A gente está chegando na loja que a gente vai estar tendo a oportunidade de abrir para que vocês conheçam mais um pouco. Lembrem-se de deixar o like, de compartilhar com outras pessoas. Por quê? Porque esse tipo de quadro que a gente está colocando aqui é para que você possa ter vivências. A gente já fez um quadro no Universo dos Cristais com o Alessandro. Você teve a oportunidade de ver cristais raros. Ter uma vivência mais aprofundada. Então, fortalece se você gosta desse tipo de conteúdo para que a gente possa fazer mais. Então é isso. Daqui a pouco a gente vai se encontrar lá dentro, no Templo Maçônico. Fica com a gente. Bora lá. Então, pessoal, o Flávio foi colocar alguns paramentos para você poder começar a entender também a relação dos paramentos, que eu também colocarei daqui a pouco. Então, vai ser essa porta que vai ser aberta aqui. Essa é a porta do templo. Tudo que tem aqui pode ser explicado para uma pessoa que não faz parte da ordem, vai ser explicado para você que é um buscador, quer entender um pouco mais. Então, cada item que tem aqui tem um significado que, dentro das questões que não são relacionadas ao fechado, vai ser explicado de forma proporcional. Então, daqui a pouco, ele vai chegar aqui, eu também vou me trocar para que você possa mergulhar nesse universo e ter aí a sua experiência. Então, fica até o final, porque vai valer muito a pena. Estamos paramentados aqui, para você poder começar a entender. Nós estamos de 2 maneiras diferentes. Então, o Flávio vai explicar um pouquinho por que nós estamos de paramentos diferentes. Então, na realidade, o avental é o uniforme do maçom, né? Na base da maçonaria é o avental branco, que é o do iniciado. Logo depois, você vai crescendo dentro da maçonaria e tudo que está aqui, ela na realidade identifica alguma categoria, alguma característica que esse irmão já assumiu. Então, é basicamente esse tipo de trabalho. Existem 2 tipos de traje. O traje que a gente chama de traje de sessões magnas, que é o paletó, e tem o balambral, que é o traje para sessões ordinárias, que a gente chama. Na realidade, o objetivo desses trajes é que todos os irmãos estejam trajados de forma igual, para que não exista diferenças materiais entre os irmãos. Então, basicamente é isso. E os aventais identificam aí as características de cada um. Nenhum irmão pode entrar no templo sem estar com um avental colocado. Depois a gente até pode mostrar algumas imagens do porquê disso, tá? Perfeito. Então, pessoal, sei que muitas pessoas já viram fotos na internet, muitas vezes ficam em dúvida. Aparecem alguns irmãos aí, algumas pessoas
que estão com um traje, outros estão de terno, está aqui a explicação. E antes da gente entrar no templo, a explicação já começa aqui. A gente vai fazer um tour antes da entrada do templo, porque já tem alguns significados, né? Sim. Na realidade, essas joias que estão colocadas aqui, cada uma delas é um cargo dentro da loja. Então, é uma coisa muito simples. Por exemplo, o bolseiro é o hospitaleiro, esse aqui é o cobridor interno. Aí você vai colocar aqui os diáconos, que levam as palavras, né? Você tem aqui o chanceler, que é a chancela. Você tem aqui a parte, aqui é o arquiteto. Você tem o secretário, tem o orador. Então, cada um deles se transveste aí de um, inclusive está colocado em cima do script aí, né? Então, são todos os cargos que os irmãos vão fazer parte aí dentro da maçonaria. Excelente, então Vamos entrar então? vamos entrar no templo, pessoal. Eu sei que vocês estão esperando por isso, né? E aqui fora você já vê que já começa também a ter aqui as colunas, né? A simbologia maçônica. Vamos lá. Vem com a gente então, agora é o momento. Você vai ter a oportunidade de entrar nesse universo, poder entender um pouco mais, tirar muitas vezes suas dúvidas, mistificações e às vezes até polêmicas que as pessoas colocam por aí. Você vai sentir essa energia, vai ter a oportunidade de ter uma vivência como um visitante, claro. Sejam muito bem-vindos. Isso aí, pessoal. E agora a gente vai fazer um tour aqui dentro, né? O Flávio vai conduzir da maneira apropriada para que você possa entender um pouco mais o número de significados, né? Algumas simbologias que podem ser faladas, algumas funcionalidades. Bom, o templo maçônico, na realidade, ele é baseado no Templo de Salomão. Então, se vocês já viram as duas colunas na entrada, fazem parte da entrada do Templo de Salomão, toda essa estrutura, toda essa montagem também segue uma linha do Templo de Salomão. O que a gente pode dizer aqui? Nós temos aí os espaços onde os irmãos sentam, né? E alguns cargos são colocados em plataformas separadas, né? Que na realidade é o que a gente chama de irmãos com cargos na diretoria, né? Então nós temos aí o segundo vigilante, o primeiro vigilante, que são as luzes da loja, né? Juntamente com o irmão que se torna o presidente do templo aqui no caso. Importante, essa é a parte mais importante que a gente considera na maçonaria, que esse aqui é o livro da lei. O que é o livro da lei para a maçonaria? O livro da lei é o livro sagrado da religião que os irmãos praticam. O que acontece na maçonaria? A maçonaria não é uma religião. Então, nós temos aqui irmãos de todas as religiões, no budismo, hinduísmo, nós temos aí irmãos de Umbanda, irmãos de espiritismo, irmãos católicos, evangélicos, não existe nenhuma discriminação. E aí, quando os irmãos aqui se colocam na frente da sua livro da lei, você pode ter a Torá, pode ter o Alcorão, você pode ter aí a Bíblia. Então, nós acreditamos, todos os irmãos maçons têm que acreditar no Ser Supremo. Agora, a religião é de cada um. E aí é respeitado e não é discutido dentro de loja. Isso é muito importante. Como muitos podem ver, às vezes tem uma crítica ferrenha em relação à maçonaria, que não tem Deus envolvido e tudo mais. Essa explicação, ela faz cair por terra esse bando de mensagens que as pessoas colocam nos vídeos, críticas, ataques. Nós temos um livro sagrado aqui, que nesse caso está sendo a Bíblia, porque aqui, lógico, no nosso país a predominância de pessoas são de pessoas que optam por ter a Bíblia, mas se houver um irmão muçulmano, nós vamos colocar um livro, o Alcorão. Se houver um irmão que é judeu, uma religião judaica, nós temos aqui o Velho Testamento, que é mais sério, mas pode colocar o livro de preferência dele. Então, tem outros livros aqui para representar irmãos de outras religiões. Se o irmão for do hinduísmo, ele pode ter um Gita aqui, ou outro livro que seja condizente às especificações da crença de cada irmão, né? O bonito é que, se você reparar com mais detalhe, você vai ver que o teto de um templo maçônico, ele mostra uma abóbada celeste. Qual é o objetivo disso? O templo maçônico, você pode ver que é azul todas as paredes. Por quê?
O templo maçônico ele dá a universalidade. O templo é como se fosse o planeta, do norte ao sul, do oeste ao oeste, do centro da Terra até o céu, o universo. Então, esse é o objetivo de você ter um templo maçônico instalado dessa forma, com esse formato, né? O restante são os cargos, como a gente estava comentando, tem alguns outros cargos aqui, que é secretário, orador, tesoureiro, chanceler, que fazem parte aí da administração desse grupo de irmãos, né? Então todas as lojas mais ou menos têm esse perfil, né? Eu acho que isso é importante dizer. E essa loja, ela tem uma especificação, porque são vários ritos, né? Nós fazemos parte você faz parte de alguns ritos, eu também. Especificamente aqui a gente tem os nossos aventais em relação ao rito brasileiro, né? Mas essa loja, ela é formatada para rito escocês. Rito escocês. É um outro rito. Importante dizer que sempre a bandeira nacional está colocada dentro do templo, né? Juntamente com a bandeira do Grande Oriente, que é da potência. E depois também, como está virado lá, mas é o estandarte da loja, que não faz necessidade de se mostrar qual seria, e também a bandeira do Estado de São Paulo. Então, são as bandeiras importantes aqui de se colocar. Muitas pessoas, Flávio, implicam com aquele símbolo, né? Sim. Que é conhecido como o olho que tudo vê, exatamente, né? E as pessoas implicam com essa simbologia, e claro que nós estamos observando que está em destaque. Então, para as pessoas que ainda implicam, existem outras simbologias, porque tudo é simbologia, né? Acho que seria legal falar um pouquinho para que as pessoas também desmistifiquem esse grande mito. O olho que todo vê, na realidade, ele poderia ser substituído pelo símbolo hebraico do Yod, que é Deus. Então, esse olho que tudo vê, na realidade, é o supremo arquiteto do universo. É o Deus de todas as religiões. Então, ele está nos olhando, está fazendo parte dessas sessões que a gente trabalha. Isso é que é o mais importante. Não tem nada a ver com algumas mocubrações aí que o pessoal coloca. Isso aí é o olho do... né? Não vou nem falar que aqui não é lugar para isso, mas é desnecessário. É simplesmente o olho de Deus. Yod. A gente vai fazer mais um tour, agora um tour que ele vai especificar algumas simbologias, aquilo que pode ser falado de uma forma também para que você tenha um conhecimento maior. Então, as primeiras coisas importantes são essas duas colunas. Você vê a coluna J e B, que são as colunas da entrada do Templo de Salomão. E na maçonaria a gente utiliza essa mesma simbologia, né? Então isso é uma parte importante, ela tem algumas características, inclusive tem romãs em cima, mas cada rito tem uma especificação diferente aí para essa montagem dessa coluna, né? Existem outras colunas dentro do templo. No caso aqui do rito escocês, antigo e aceito, que é um dos ritos, nós temos as colunas zodiacais. O que são as colunas zodiacais? Nós temos 6 colunas de um lado, 6 do outro, e são os graus astrológicos aí, né? Como é que a gente fala? Dos símbolos do zodíaco. Então você tem Câncer, Virgem, Sagitário, e todas essas simbologias aqui, você vê que tem os da terra e tem as do ar, né? Então é uma simbologia específica, mas que fala sobre os elementos aí do zodíaco. Tanto de um lado, como Escorpião, Câncer, Gêmeos, Peixes, Touro. Então são as especificações, isso aí não é maçônico, é simplesmente uma simbologia que já existe dentro da astrologia, né? Mas a gente acaba trazendo para dentro da loja em função do rito, né? O pavimento, que a gente chama de pavimento mosaico, que ele é feito de brancos e pretos, que remete aí à dualidade, quer dizer, respeito a tudo, a todos, e cada um tem o seu direito de se manifestar dentro da maçonaria com a sua verdade, como a gente tinha comentado. Nós temos aí, você vê o sol, né? O sol está simbolizado com uma luz. Por quê? Porque ele está exatamente em cima do livro da lei, né? É uma parte importante. Nós temos também a bandeira da cidade, aqui é Sorocaba. Nós temos a bandeira da cidade que também é colocada dentro do templo. O altar dos perfumes, que é basicamente onde se colocam incensos, é só uma cerimônia mais espiritual. E algumas simbologias que fazem parte do templo, tá vendo? Você vê que vamos dizer assim, cada base aqui, das 3 que nós comentamos, nós temos um malhete, que é onde se usa para fazer a parte de conversas. Temos uma espada, que ela tem muito significado para a maçonaria,
Tem o Sol e a Lua ali, né? Então, o Sol e a Lua, que fazem parte do universo, estão junto com um Todo-Poderoso, né? Então faz parte aí da estrutura maçônica. Também tem o sagrado masculino e o sagrado feminino, né? Sagrado masculino e feminino, que é o que faz a simbologia também, né? A Lua está lá, tá vendo? Se vocês olharem bem o céu, vocês vão ver Saturno, vocês vão ver a Órion aqui, ó. Você tem Júpiter lá, tem a estrela de 5 pontas, que também é bastante simbólico para a maçonaria. Você vê a Lua, você vê aqui a Ursa Maior, você tem várias estrelas aqui que fazem parte de uma abóbada celeste. Aqui, na realidade, como o rito escocês foi feito no hemisfério norte, esse céu é do hemisfério norte, né? No rito brasileiro, nós temos o céu do hemisfério sul. Então, basicamente, essa é a diferença. As espadas, elas são utilizadas em algumas cerimônias, mas são simplesmente simbólicas. Você vê que as pontas delas são todas arredondadas, ela não tem nenhum objetivo de violência nem nada, era simplesmente simbólica. O restante, tudo aqui tem razão de ser, né? Tudo isso faz parte de estudos. Aí me perguntaram agora também sobre a coluna, parece que ela está rachada. A ideia é mostrar que é uma coluna de mármore, né? Então o desenho é mais ou menos para criar aí um efeito decorativo, não tem, nesse caso não tem nada de simbologia. Bem, a gente vai sentar um pouquinho aqui para bater mais um papo de uma forma que você possa entender mais algumas coisas, algumas simbologias, algumas histórias, né? Um pouco da trajetória também do Flávio e de situações que a maçonaria muitas vezes estava envolvida, mas como somos muito discretos, as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento de fatos, né? Que a maçonaria também trouxe de benefício para a sociedade. Então a gente vai sentar um pouco aqui para você poder ter um pouco desse bate-papo. E como você pôde ver, né, aqui dentro não tem nenhum bode, não tem nenhum símbolo que conecta com nada que seja feio. E outro, o bode não é feio, é um animal de Deus, um animal do Criador, como todos os seres, né? Mas as pessoas esperam que abra a maçonaria, vai ter um monte de símbolos enigmáticos que tem um duplo sentido, né? Que não existe. E em relação ao bode, tudo bem, nós não temos nenhum bode aqui. Isso é fato, não tem nenhum bode, nem vivo, nem imagem. Mas existe sim algo que liga a essa simbologia, né? E muitas pessoas, de forma errônea, colocam lá de forma deturpada, né? Então, na realidade, o bode apareceu na maçonaria porque os judeus, quando iam falar sobre coisas que eles não podiam falar com as outras pessoas, eles falavam no ouvido de um bode. Então eles falavam tudo o que eles tinham que pensar, o que eles achavam, e aí veio a palavra bode expiatório. E essa brincadeira acabou entrando dentro da maçonaria. Então começaram a falar que tinha um bode, que a gente matava bode, carregava bode. E isso dentro da maçonaria não existe como um ensinamento. Mas ela acabou vindo por usos e costumes para dentro da maçonaria, até por causa das pessoas de fora que achavam que a gente fazia aqui, matava bode, fazia coisas malucas, né? E o bode também tem aquele formato do rosto, né, que com chifres, tudo, né? Então, acabaram linkando uma coisa que não tem nada a ver com a realidade é isso. Então, pessoal, tá gostando aqui do conteúdo? Dá uma força para esse novo formato. É um formato que dá um certo trabalho, mas é para que você se sinta parte de certos universos. Como no primeiro episódio a gente foi no universo dos cristais, com o Alessandro, nesse episódio a gente está entrando numa camada diferenciada. Para pessoas que já tiveram a oportunidade de participar de uma sessão aberta, excelente. Mas existem muitas pessoas que escrevem nos comentários que têm uma curiosidade, que estudam sobre o assunto e não tiveram a oportunidade de fazer uma visita, né? Então tudo que está aqui, para quem é maçom, não é novidade, lógico. Para quem não é maçom, talvez tenha bastante novidade. E para quem é maçom também sabe que tudo que a gente está mostrando aqui é aquilo que de forma pública pode ser mostrado e que as pessoas podem ter um acesso de uma maneira didática, né? Inclusive, a gente tem um presente aí para dar pro Flávio, porque a gente tem também as nossas conexões, né? Sabemos que a maçonaria, como um aspecto universalista, também tem uma sintonia com os elementos, né? Com a terra, com o elemento também mineral, tudo faz parte de algo simbológico.
E é por isso que hoje a gente vai trazer um presente bem especial para o Flávio, para também agradecer aí a presença dele. Nosso querido Alessandro preparou um kit para você aqui, que, a propósito, nossa primeira matéria foi com a Cristais Aquário, e esse kit é um kit de prosperidade aqui, ó, que nós estamos dando de presente para o Flávio. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz mesmo. Nossa, olha que coisa linda. São pedras muito bonitas, hein? Nossa, olha que coisa linda. Tem aí o olho de tigre. Muito obrigado, hein? Tem aqui uma prosperidade, hein? Aqui, ó. Quartzo, tem pirita, né? São 12, né? O Alessandro tá aqui nos bastidores hoje, tá? Ajudando a gente aqui, dando uma força, trazendo presente. Então, para vocês que gostam também, eu vou deixar na sugestão o episódio do Alessandro. Quem gosta de entender um pouco mais sobre cristais, vai ficar na sugestão aí para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Então, vamos continuar nosso papo aqui, ó. Porque maçonaria, que nem o pessoal viu aqui, tem um livro sagrado. Tem o livro sagrado, mas não tem religião. Exatamente. O que a gente discute aqui são... Não falamos sobre religiões especificamente, mas falamos sim sobre Deus, sobre todo o contexto espiritual. Isso é muito importante, você ver o posicionamento aqui do Sol que vocês viram, o Sol está exatamente em cima da linha do livro da lei. Isso é uma simbologia muito profunda dentro da maçonaria. Então, tudo tem uma razão de ser. Dentro desse templo, tudo que vocês viram até agora nessas imagens, são simbólicos. E na simbologia se traz informações, e para isso que existe assim, o que a gente falou do ensino do homem, o estudo do homem. A gente está estudando aqui a simbologia e trazendo essa simbologia para nossas virtudes. A gente cuidar das nossas virtudes, melhorar nossa parte moral, nossa parte ética. Então esse é o objetivo da maçonaria, é realmente a gente se trabalhar. Então vocês vão ver algumas imagens que a gente vai mandar, como que o irmão trabalha com ele mesmo, ou seja, ele se moldando, que a gente fala da pedra bruta, Então isso é muito bacana. Os instrumentos que você falou, que a gente vai colocar algumas imagens, Porque, para quem não sabe, maçom é pedreiro, Exatamente. Maçom é, em francês, pedreiro. E é bem interessante porque a maçonaria é centenária, Tem vários centenas de anos de maçonaria. Existem alguns vertentes que falam em milhares de anos, mas, vamos dizer assim, o nascimento da maçonaria vem da Idade Média, dos pedreiros. E esses pedreiros, eles construíam catedrais, construíam igrejas, na época medieval, no feudalismo. E eles eram vassalos, tantos quanto os outros, que faziam parte de cada feudo. Mas eles tinham a vantagem de serem livres. Por isso, pedreiros livres ou franco-maçons. Por quê? Porque como eles tinham a capacidade de construção, e essa construção era importante para todos os feudos, eles eram livres de passear dentro dos feudos. E, óbvio que isso é uma regalia. Sendo uma regalia, o que acontece? Esses pedreiros tinham seus segredos para se identificarem, para passar essas tecnologias. Essa tecnologia que eles tinham de construção não era passada para qualquer um. E aí veio todo o aprendizado. Então vinha o aprendiz para aprender como quebrar a pedra, depois vinha o que a gente chama de companheiro, que era para preparar essa pedra para ser colocada na construção, depois vinha o mestre que fazia com que essas pedras fossem colocadas de forma adequada dentro da construção. Então isso é um crescimento operativo, que a gente chama de maçonaria operativa, e que a gente adaptou isso para a parte filosófica, para o bem-estar do ser humano, onde a gente fala exatamente disso, da preparação do ser humano para ser uma pessoa melhor. Então, a pedra bruta se tornou a pessoa que entra como aprendiz e vem trabalhando na sua pedra, vira uma pedra polida e depois ele vai fazer parte de uma construção, que é o que a gente chama de construtor social. Então, o pedreiro, no sentido filosófico, ele tem que dar alguma coisa para a sociedade. Então, esse é o objetivo de toda essa jornada que a gente faz dentro da maçonaria. E o interessante é que eu optei por trazer o Flávio mais uma vez, aqui é a terceira vez que ele está presente, hoje com uma vivência, porque assim, não existe profissão maçom, entendeu?
O Flávio, ele tem a vida dele, a profissão dele, é um cara que não está nas redes sociais, isso é bom, porque é uma pessoa que ele está colocando o conhecimento dele à disposição, e não é um cara que vive de maçonaria. Ele está na maçonaria, assim como diversos outros irmãos. Na sociedade, a maçonaria tem milhares de representantes, comerciantes, profissionais das mais variadas vertentes, e é por isso que a gente está aqui hoje colocando à disposição esse conteúdo. Muitas vezes você pode ter visto materiais na internet, muitas vezes que não são materiais que condizem com a realidade maçônica. Então, por esse respeito ao espectador, às pessoas que estão realmente engajadas em terem um conhecimento, em desmistificar, a gente está colocando essa experiência aqui para você. E aí você falou um pouco das referências das várias culturas, né? Que existem aqui. Existem referências de várias culturas, né? Que nem o Velho Testamento remete ao povo judeu, algumas lendas, né? Salomão, né? Por si só. Mas existem referências de outras culturas também que são agregadas, né? Na realidade, a maçonaria foi trazendo das culturas antigas, né, toda a parte que fosse agregar dentro do conhecimento maçônico. Então, nós vamos falar nas iniciações, você pode ter, por exemplo, Pitágoras, como fazia na sua academia, todo o trabalho de iniciação, também tem os egípcios que faziam iniciações. Então, todas as ordens iniciáticas foram referências para a maçonaria especulativa, para que a gente possa trazer coisas positivas de cada uma dessas ordens, né? E a mesma coisa acontece com as religiões e com todas as tendências aí sociopolíticas. A gente vai trazendo tudo isso dentro da maçonaria, de forma que essa estrutura, e inclusive o irmão estava comentando que nós temos aí profissionais de todas as áreas. Por quê? Porque a ideia é que um templo maçônico fosse um microcosmo de um país ou de uma cidade. Então, que a gente tivesse aqui pessoas de todas as linhas de pensamento para que a gente possa crescer. Porque o crescimento vem das divergências, não das brigas, mas das divergências, daquilo que cada um acredita, né? E a gente fala muito, né, para trazer a sua verdade, porque cada um tem a sua verdade de onde você veio. E não é uma verdade menor, nem pior, nem melhor do que qualquer outra. É simplesmente a sua. E dentro de todas, a gente vai crescendo. Todo mundo cresce com as informações de todas as pessoas que fazem parte. Então, uma coisa muito importante que o irmão também falou, que eu acho que é importante a gente colocar, não existe aí, vocês que ainda não são maçons e que gostariam de ser, não existe essa história de você entrar num site, se cadastrar e virar maçom. Isso, infelizmente, são alguns aproveitadores que fazem com que as pessoas acreditem dentro dessa estrutura e acabam caindo nesses golpes aí, que são golpes financeiros. Não existe isso. Nós sempre escolhemos as pessoas dentro da sociedade. Então, o que eu recomendo para a pessoa que tem interesse? Que ela seja boa, que ela seja honesta, que ela siga a moralidade, a ética, com o maior carinho possível, que eu garanto para você que um maçom vai enxergar você na vida profana e vai trazer você com o maior prazer para dentro da maçonaria. Então, não procurem, porque não vale a pena correr atrás, porque não é o caminho. Infelizmente, esse caminho normalmente se traz para coisas ruins, né? A maçonaria é uma escola, como eu falei. Não adianta pegar um livro e você vai ler alguma coisa da maçonaria. É como se você começasse agora, estivesse no ginásio e quisesse ler um livro de física quântica. Ele está lá para você ler. Não tem nenhum mistério nisso. O problema é que você precisa ter etapas de aprendizado para chegar até a física quântica. E isso é a mesma coisa com maçonaria. Então, você pegar vários livros, como, estou lendo, viu? Tenha calma, faça a sua parte dentro da vida, do mundo, que com certeza alguém vai enxergar você lá e vai trazer para dentro da maçonaria. E muitas vezes falam sobre valores, né? Existem valores que são muito mais do que valores financeiros. São os valores que um ser humano pode ter na sociedade. Então, existem alguns critérios que, principalmente antes do candidato ingressar, é avaliado, mas, sobretudo, depois precisa ser potencializado, né? Claro, claro.
A gente tem uma avaliação bastante criteriosa, depois de ser localizado dentro do mundo aí, para que ele possa entrar. Ele precisa ter algumas características que são básicas aí. É óbvio que você não pode ter processos criminais, civis, quer dizer, tudo que tiver dentro desses processos, eles podem inviabilizar a sua entrada, né? Existe um custo para participar da maçonaria? Existe. E a gente tenta que ele seja o mínimo possível, o mais barato possível, para que todos possam participar. Mas tem o custo do aluguel do prédio, tem o custo da manutenção, tem o custo de tudo isso que vocês estão vendo aqui, né? Que não é uma coisa barata, mas não é um valor que possa ser absurdo. Porém, isso é também um dos limites. A gente não pode que a pessoa comprometa financeiramente a vida da sua família para fazer parte da maçonaria. Então, o que a gente fala é que nós temos 3 colunas na nossa vida: família, trabalho, maçonaria, exatamente nessa ordem. E aí a gente está conversando e assim, lendo os comentários das outras participações do Flávio, existem comentários muito produtivos, existem comentários que não são tão produtivos, né? E um dos comentários que as pessoas mais colocam, para quem não sabe, o Flávio, ele é grau 33. Então, assim, existem graus dentro da maçonaria e as pessoas dizem o seguinte: tudo bem ser iniciado, eles vão iniciar, eles colocam muito o termo eles, né? Como se tivesse algo assim que está fora dos outros, né? Os outros, né? Tem algo muito mais oculto. Até você chegar no grau 33, eles, né? Novamente eles colocam o termo, vão te colocar coisas que não são tão impactantes. Mas aí, chegado ao grau 33, vai se abrir um outro universo. Aí você vai ver o que realmente te espera. Então, o Flávio está aqui, tem a posição dele na sociedade, tem ali seus contatos, é uma pessoa que está sempre fazendo algo positivo pela sociedade. Então vamos desmistificar isso de uma vez por todas, até porque 33 é um número que está presente em várias questões, inclusive na Bíblia, inclusive em passagens de Jesus, né? Jesus, 33 anos. É um número assim, bastante interessante. O número 3 é muito interessante para a maçonaria, né? Acabei de falar das colunas que sustentam a vida de um ser humano, né, de um maçom, que é a família, trabalho e maçonaria. O que acontece? Nós temos aí os 3 primeiros graus, que é que a gente comentou, aprendiz, companheiro e mestre, que são o grau 1, 2 e 3. E depois disso tem todos os graus que a gente chama de filosófico. É interessante porque esse crescimento dentro dessa escola de maçonaria é exatamente a de um construtor social. Primeiro você cuida de você mesmo. A hora que você se melhora, você começa a abrir para fora, para o mundo. E nesse crescimento, você vai aumentando a sua responsabilidade, inclusive com os seus exemplos dentro da sociedade e também com quanto você contribui para que essa sociedade se torne melhor, né? Então eu acho que esse crescimento em graus aí que a gente comenta são basicamente virtudes filosóficas que a gente tem que trabalhar. Todos os seres humanos têm vários erros. Todos eles, inclusive quem está no 33 também. O que a gente faz é tentar melhorar nossas virtudes, né? E simplesmente cavar masmorras aos nossos vícios, né? Mas é uma luta constante, uma luta diária, porque nós somos seres humanos, todos nós erramos. E o que pode acontecer com um maçom que não está, de repente, respeitando esses critérios, que não está respeitando esses valores que a gente está falando que vai além do dinheiro, né? São valores pessoais, morais, éticos, e de repente ele faça isso na sociedade, ele tenha de repente uma atitude que não seja bacana. Muitas pessoas às vezes escrevem: eu conheço fulano de tal, que é maçom e não vale nada, fez tal coisa. Mas existe também o aspecto de isso vir à tona, né? Sim. Primeiro, precisa entender se ele é um maçom de verdade ou se ele entrou dessa forma que a gente acabou de falar, né? Então essa é a primeira característica. A segunda é que todos erram. Então existe a estrutura na maçonaria, tanto a estrutura judicial, então nós temos o judiciário, temos o legislativo e temos o executivo, dentro dessa estrutura maçônica. Tanto dentro de um templo maçônico, quanto da potência maçônica onde essas lojas fazem parte.
Então, o que acontece? Se o irmão começa a transgredir de alguma forma qualquer princípio que seja contrário às leis civis e, por consequência, às leis maçônicas, esse irmão vai ser chamado, vai ser conversado. Ele, por exemplo, pode sofrer um processo na vida civil e nós vamos acompanhar esse processo. Só que nós não podemos tomar uma decisão antes do trânsito julgado, né? Mas isso vai ser acompanhado e essa pessoa ela vai ser acompanhada até o momento onde se considera ainda a característica de dúvida sobre a idoneidade dessa pessoa. A partir do momento que ela foi realmente condenada e foi julgada, aí ela infelizmente não vai poder fazer mais parte do grupo maçônico. A outra forma é a pessoa expurgar automaticamente. A maçonaria ela é perfeita para isso. A pessoa vai saindo fora dos limites e ela não precisa estar transgredindo qualquer lei, mas ela está prejudicando, criando intriga, qualquer situação desse tipo, ele automaticamente é expurgado da maçonaria. Ele acaba saindo porque ele não encontra espaço para convivência dentro do... Porque aqui a gente se trata como irmão, não só dentro do templo, mas fora do templo. Então a gente aqui um ajuda o outro e tem um carinho todo especial por todos os irmãos, e não só do nosso templo, mas de qualquer irmão que apareça com alguma dificuldade. E isso vai aparecendo e vai expurgando as pessoas que não deveriam fazer parte ou que se desviaram do caminho. Existe também um pragmatismo sobre o porquê da maçonaria ser exclusivamente para homens, mas pouco é falado a importância do feminino na maçonaria, a importância também de simbologias que remetem ao sagrado feminino que estão aqui, e também das bases que a mulher tem, e a importância que a mulher tem dentro de um trabalho maçônico, e o motivo real para que dentro das lojas regulares os trabalhos sejam realizados exclusivamente com homens. Então vamos lá. A primeira coisa importante que eu acabei não falando, mas agora ficou no contexto, é que quando a gente vai conversar com essa pessoa, quer dizer, que a gente faz uma sindicância para conversar com essa pessoa, para ver se ela tem realmente condições de entrar na maçonaria, a primeira pergunta que se faz, e inclusive a entrevista é feita na casa da pessoa, é perguntar para a esposa o que ela acha, se ela concorda ou não de que o marido participe da maçonaria. Outra coisa que é um engano, quer dizer, a mulher não pode participar da maçonaria. Na realidade, ela não participa desses rituais que a gente faz dentro da loja. Porém, existem várias, como é que se fala, entidades paramaçônicas que são feitas só de mulheres. Vou falar aqui da Estrela do Oriente, das Filhas de Jacó, das Meninas do Arco-Íris, dos Demolê. Então tem várias outras ordens paramaçônicas e que a mulher, além da fraternidade feminina, que é uma estrutura de todas as esposas dos irmãos, fazem parte de uma fraternidade, e elas se reúnem também tanto quanto nós. E tem até as suas ritualísticas, cada uma dessas ordens paramaçônicas que eu falei, tem as suas ritualísticas. Então, é a mesma coisa, não faria sentido entrar um maçom e ficar fazendo ritualística dentro de uma ordem feminina, né, uma ordem da Estrela do Oriente, por exemplo. São exatamente conceitos um pouco diferentes, e que satisfazem mais um sexo ou o outro, né? Basicamente é isso. É super importante falar sobre isso, né? E é importante também frisar que nós temos um respeito muito grande, né, pela figura feminina. Ela é representada aqui dentro da loja de várias maneiras, né? De forma energética, de forma simbológica, né? E o importante também, para que as pessoas tirem de uma vez por todas o véu da ignorância, é assim: é necessário acreditar em uma força superior. Isso é obrigatório. Mas não é obrigado a ser um religioso, né? Não. Ninguém pergunta aqui qual é a religião. Não existe esse tipo de pergunta. Óbvio que depois, com a nossa, um conhecendo o outro e um cuidando do outro, a gente acaba conhecendo as religiões de cada um. E cada um tem a sua religião sem problema algum. O que a gente tem aqui como obrigatoriedade é você acreditar no ser superior, que é Deus, aqui.
Esse é o exemplo da simbologia que a gente tem do ser superior, que está linkado com o universo. Cada um acredita de uma forma específica. As religiões foram feitas pelos homens, né? Trazidas, obviamente, pelas entidades superiores, mas cada um tem a sua visão. E todas elas seguem o mesmo caminho, vão diretamente para Deus. Então essa convergência é que a gente valoriza. As discussões religiosas e políticas também, aqui não existe discussão política partidária. O que a gente fala muito aqui é de política pública, que é uma obrigação do maçom. Política pública, sim. Quer dizer, brigar por melhoria da situação, principalmente da saúde, da educação. Isso é uma luta constante que o maçom tem que ter para levar isso para o mundo, né? E lutar pelos direitos dessas pessoas, né? Isso faz parte dos conceitos que estão dentro da maçonaria. E o que eu já vi o contrário também, né? A maçonaria, ela é uma ordem que é receptiva a várias religiões, tanto que tem alguns representantes, inclusive, por exemplo, de sacerdócio de algumas religiões dentro da maçonaria. Pastor, nós temos padres, temos todo tipo aqui sem nenhum problema algum, porque não existe discussão disso, não é esse o objetivo. Estamos aqui falando de virtudes filosóficas, né? Então, as virtudes são iguais para todas as religiões. Eu já vi o contrário, eu já vi, certas religiões que muitas vezes a liderança fala, se você entrar lá, que você não é bem-vindo. Infelizmente existe. Existe porque ainda existem alguns documentos antigos sei lá, até da Idade Média, que ainda existem e que não foram cancelados por algumas religiões. E ali se fala que a maçonaria seria contra a religião. Na realidade, ela não é contra, porque ela não é nem contra nem a favor, ela simplesmente faz parte de um estudo, ela é uma escola. Então, essa história de limitar na religião infelizmente, desse lado de algumas religiões, que isso já está quase que do passado. Viu? São algumas coisas, mas assim, você vê que até falta de conhecimento de alguns líderes religiosos que acabam ainda tendo essa visão antiquada, né? E se conhecesse um pouco, talvez visse um vídeo desse, talvez mudasse de ideia um pouco. Isso eu acho super importante. O objetivo dessa conversa, desse bate-papo para você também que já assistiu outros conteúdos em estúdio, entender um pouco da atmosfera. Tem uma egrégora presente aqui, como em outros locais, tem uma sensação, né? Tem um contexto histórico de muitos e muitos anos envolvido, né? Mas eu quero agradecer você que está aqui, fortalecendo esse formato, compartilhando, se inscrevendo, indicando para outras pessoas. Isso aí, pessoal, tudo aquilo que poderia ser falado, mostrado em aberto, está aí para você sanar muitas vezes aquilo que você tinha de dúvidas, né? Ou então, às vezes, até de deturpação de informações. O que foi possível foi feito. Então, é justamente para que você possa ter mais conhecimento aí. Então, pessoal, foi muito bom bater esse papo aí com o Flávio. Você pôde ver várias simbologias, a gente passeou aqui dentro, né, um formato novo. Quero agradecer mais uma vez a sua disposição de contribuir aí com o canal Filhos do Todo, né? Contribuir através da trajetória maçônica, dos conhecimentos maçônicos. Quero deixar as portas abertas, o que for possível aqui para o canal Filhos do Todo também contribuir com as iniciativas que todos os irmãos aí reunidos possam ter. Nós vamos fazer o máximo possível. Esse é uma das formas do canal, e eu como irmão também auxiliar a ordem. Então, trazendo pessoas sérias, trazendo pessoas que têm uma relevância aqui dentro do cenário. Então, gratidão, meu irmão, por mais essa oportunidade. Muito obrigado por ter contribuído. Espero que essas informações ajudem as pessoas a desmistificarem um pouco o que é a maçonaria. Né? Ela é diferente? Claro que é. Mas é só isso, é diferença. E nós estamos aqui em prol do melhor para toda a humanidade. Esse é o objetivo da maçonaria. A maçonaria é universal, todos os países a têm, e aqui no Brasil não seria diferente. Né? Inclusive nós temos o rito brasileiro, que é um rito específico para a nossa brasilidade, para as nossas formas de
de viver, né, o tipo de sociedade que nós temos, na nossa alegria. Então, estamos aí à disposição para qualquer dúvida. Estamos aí. Até a próxima, pessoal. Até logo. Tudo de bom para vocês.